É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje mais um bate-papo especial para vocês. Eu quero, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o sininho ativo ali para você receber todas as nossas notificações. Deixa também seu comentário e manda para a galera esse vídeo. E assim você ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Eu quero, antes de mais nada, agradecer à Livraria Papiros pelo apoio nesse episódio de hoje. Aí, voltamos então. Hoje, ela que é ilustradora, quadrinista, chargista na Folha de São Paulo e estará conosco batendo um papo, contando a sua história. Marília Mas. Muito obrigado, Marília, por ter aceito o nosso convite. Oi, Ronaldo, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem do papo aí. E bora conversar. Vamos nessa aí, tem coisa boa para nos contar, né, Marília? Primeiro o seguinte, né? Quero que você nos conte como que foi, né, o seu começo nos desenhos, o seu começo nas artes ali envolvida e como você descobriu que você queria seguir, né, essa linha, esse segmento de charge, de ilustração enfim, etc, né? Como é que foi? Então, tem primeiro aquela história clichê de todo mundo que desenha, quer desenhar desde criança e não parar, etc. Mas eu acho que eu comecei a desenhar mais a sério, assim, quando eu fiz um intercâmbio, eu fui do último grupo do Ciências Sem Fronteiras, que era uma bolsa do governo para estudantes brasileiros estudarem fora. E eu consegui no último grupo. O programa foi cancelado enquanto eu estava lá, que foi 2015. E acabei tendo essa oportunidade aí que mudou minha vida. E eu fui parar numa faculdade nos Estados Unidos que era em Oregon, que é o estado em cima da Califórnia. Fui parar em uma cidadezinha chamada Eugene, e na faculdade chamava University of Oregon. E lá, nessa faculdade, eles tinham como parte da grade curricular o curso de quadrinhos, como curso secundário. E eu sempre amei desenhar, sempre tive isso de fazer quadrinhos com as amigas, assim, sabe, só pra gente mesmo, desenhar na aula, desenhava um quadro, passava pra trás, outro terminava e tal. E daí eu falei, nossa, que incrível, vou fazer tudo que eu conseguia, né? A gente tinha que cumprir 75% dos cursos tinham que ser relacionados à nossa formação, eu me formei em arquitetura, e os outros 25% podia ser qualquer coisa. Só que lá, como o departamento de arquitetura era junto com artes, eu consegui fazer mais coisas, assim, relacionadas a artes. E fiz o curso de quadrinhos lá, e lá é bem estabelecido, assim, sabe? Tinha um professor que era teórico de quadrinhos, então fui conhecendo esse mundo e desenhando mais, assim, fazendo aulas teóricas e práticas de desenho. E quando eu voltei para cá, eu voltei em ano de TCC na faculdade e acabei fazendo meu TCC, que foi um quadrinho sobre a cultura negra e leste asiática no bairro da Liberdade, que chama Indivisível, que é um quadrinho que agora foi aprovado no Plano Nacional do Livro Didático, então vai para as escolas do Brasil esse ano. Mas foi um processo longo, assim, tipo, eu entreguei em 2017, isso aconteceu ano passado, assim, foi, sei lá, o auge, assim, fiquei muito feliz. E esse trabalho acabou me abrindo todas as portas, assim, para desenho com ilustração, só que mesmo assim, no começo, eu ainda tinha um emprego fixo, porque é difícil, assim, viver de desenho aqui. Então, eu trabalhava com montagem de exposição, era CLT por 4 anos, eu saí ano passado, então vai fazer um ano que eu tô vivendo totalmente de ilustração, consegui me programar. Em paralelo com o meu trabalho regular, eu fui tentando construir essa carreira, né, de ilustração e de quadrinhos. E deu certo, assim. Então agora está dando certo, né, pelo menos por enquanto. Então foi mais ou menos assim que eu cheguei onde eu tô hoje, assim, no começo eu não via o desenho como uma possibilidade, assim, de trabalho, porque eu tinha muito medo de não conseguir pagar as contas, de ser uma coisa, sei lá, que não ia me render, né, estabilidade.
Mas com o passar do tempo eu fui vendo que as coisas foram dando certo e foram chegando mais trabalhos que às vezes pagavam melhor ou que me colocavam numa posição legal na cena, assim, de ilustração e de quadrinhos. Então eu fui vendo que talvez fosse possível, assim, e fui me organizando para isso e daí tá dando certo por enquanto. Show, que show. E quais são as suas fontes de inspiração, né? Eu acho que normalmente você acaba estudando linhas de desenhos, de quadrinhos, etc., e você acaba seguindo alguma que seja ou pelo menos parecida, ou criando a sua através, pega Uhum. um pouco do outro, né? Quem são essas inspirações suas? Nossa, é difícil falar, tipo assim, de pessoas fixas, assim, porque depende do que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que, por exemplo, quando eu tô fazendo charge, que é uma coisa mais política, eu olho um tipo de artista. Quando eu tô fazendo uma ilustração de outro tema, eu olho outro, assim, depende muito do que... Ah, de qual que é o produto final que eu tenho que entregar, vamos dizer assim. Mas tem alguns que uma pessoa que eu olho, assim, com muita admiração é o Marcelo Saletti, por exemplo, que é um quadrinista aqui brasileiro, porque ele faz esse trabalho muito importante sobre cultura e memória negra nos quadrinhos. E quando eu fiz o meu trabalho, eu descobri o dele e falei, nossa, tem uma pessoa que faz isso, meu Deus, que legal. Tá? É, mas aí também, que é uma coisa que, não sei, eu admiro muito o trabalho dele também, porque ele desenha à mão, e eu gosto muito de desenhar à mão, e hoje em dia é cada vez mais difícil você desenhar à mão, né? Então, é uma pessoa que eu admiro, um artista que eu admiro. Mas depende do que eu tô fazendo. Tem algumas artistas, quando eu vou fazer charge, tem uma artista chamada Gemma Correll, ela é, acho que ela é inglesa, na verdade, ela fala americana, mas eu acho que ela é inglesa, e ela faz quase uma charge, assim, mas é muito engraçada, ela usa o humor de uma forma muito boa, assim, sempre uma referência pra mim também. Mas também olho os artistas daqui na hora de fazer charge. Então é meio isso, assim. Tem alguns que eu gosto muito, mas dependendo do que eu tô fazendo, eu fico muito focada em uns, aí eu vou fazer os trabalhos, esqueço esses e vou olhar outros, assim. Uma outra ilustradora que eu gosto muito é a Yuko Shimizu, que é uma. Ela é japonesa, mas ela mora nos Estados Unidos. E ela também desenha à mão e desenha. Ela faz um tipo. O desenho dela é maravilhoso, mas ela faz um tipo de desenho que eu acho que é um desenho que, a princípio, as pessoas não associam como algo feito por uma mulher. E eu passo muito por isso, assim. Então, tipo assim, ela desenha monstro, ela desenha, sei lá, eu, é isso, ela desenha coisas que as pessoas acham que você olha e fala, foi o cara que desenhou, sabe? E o meu desenho é muito assim, eu passo muito por isso, assim, das pessoas ficarem meio assim, nossa, mas como assim, você fez isso, assim? Então, é uma pessoa que eu admiro também, mas acho que é isso. Legal. Falando em desenhar à mão, né? Você falou de alguns autores aí. Como que é, né? Essa divisão dessa coisa um pouco mais antiga, né? Mais comum, na verdade, né? De desenhar à mão, de pegar o papel, fazer o seu rascunho, etc. E agora depois passar para o computador, enfim. E agora usar, né? A tecnologia ao seu favor, assim. É, Hum. é, existe uma dificuldade ainda? Existe alguma coisa do tipo, não, eu faço somente a mão porque dá mais valor ao trabalho, ou realmente a tecnologia chegou para fazer parte do dia a dia mesmo? Não, chegou para fazer parte com certeza, porque às vezes por conta de prazo e praticidade, desenhar digital é muito mais rápido, eu acho, pelo menos assim, porque, né, tipo assim, você faz um desenho digital e a pessoa acabou ficando num lugar mais para direita, você puxa ela para esquerda, a mão você tem que apagar e fazer de novo, né? Então, eu gosto muito de desenhar à mão. O desenho que eu amo fazer é à mão, mas é muito difícil você ter esse tempo, porque são muitas etapas, né? Além desse preciosismo, desse tempo de você acertar todos os detalhes, aí passar caneta, escanear, aí limpar o desenho no computador e depois colorir, no digital já sai, né? Tipo, já sai pronto assim. Então, também, hoje em dia, eu acho que o ritmo das coisas é muito acelerado, então dificilmente você vai ter um prazo que te permita fazer à mão. A não ser que você seja muito rápido. Eu não sou, tipo, sei que tem gente que é, eu demoro, assim. E então.
É uma coisa que eu... Nossa, o último trabalho que eu fiz à mão acho que foi em 2020 ou 21, sei lá, mas é coisas bem pequenas e simples, assim, porque eu gosto muito, mas é todo... Tem até a parte do tipo, cara, tirar o computador e abrir espaço e posicionar a luz e sei lá o que, sabe? O computador você só liga e já faz, assim, então, tipo, é muito mais prático. E a combinação dos dois também é muito legal, né? Já consegui fazer isso, você fazer, né, um nanquim à mão e terminar a colorização digital e tal. Mas é isso, eu gosto muito, mas é difícil encaixar no nesse esquema profissional, assim. Eu acho que quando eu penso em desenhar à mão, eu penso em fazer para mim, porque daí não vou ter prazo, não vai ter ninguém cobrando, eu faço no tempo que for e tudo bem. Acho Legal. que o último fiz um trabalho, acho que foi em 2020 para o Itaú Cultural que eu consegui, que foi uma ilustração de uma revista que eu consegui fazer à mão, porque veio a pandemia e daí de repente o prazo, tipo, esticou. Eu falei, tá, vou conseguir, vou fazer em desenho grande, assim. Mas é muito difícil disso acontecer. Entendi. E, por exemplo, um exemplo, né? Você recebe lá um trabalho, um pedido de entrega lá da Folha, né? Uhum. E você precisa criar, né? Sim. Como que é o seu processo de criação? Então, onde você pega os elementos? Como que é? Como que você, por exemplo, uma outra dúvida também, já vou emendar nessa mesma pergunta. É desenho livre? Então, por exemplo, eles chegam Sim. assim, você precisa apresentar seu trabalho na coluna nessa quinta-feira e você tem que estar antenada nos assuntos, etc. Ou eles te dão um tema, falam, ó, vai ser relacionado a isso, aquilo, tal. Como que Entendi. Não, é totalmente livre. É tipo assim, é totalmente livre, tem que ser atualidades, sei lá, é isso assim. Então, a gente faz a ideia que a gente quiser, que a gente achar melhor, e envia. E não sei, você pode receber um retorno, mas só uma vez que eles deram uma dica, assim, que foi até boa para limpar mais o fundo, assim, mas é bem livre, assim, é bem. Então, eles dão a liberdade criativa total, assim, é muito legal. E aí o que eu faço normalmente é que assim, a minha charge sai no sábado. Então, é sempre no mesmo lugar, na Folha 2 em cima dos editoriais. E então, como é o final da semana já, eu tento sempre ficar ligada no que nas outras charges da semana, né? No que os chargistas fizeram, para ver, porque às vezes a gente acaba tendo a mesma ideia. Isso já aconteceu, assim, eu parei, eu tive a ideia, parei para desenhar, fui olhar só por, sei lá, vamos ver o que o pessoal fez. E um dia anterior, o chargista de sexta tinha feito exatamente o que eu tava imaginando. Eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus. Tipo, eu ia ter cometido um plágio, assim, sem querer, se eu não tivesse visto isso. Então, é sempre bom ver o que já foi feito. Com o tempo, você vai entendendo também quanto dura uma notícia, né? Porque tem coisas que são muito quentes, assim, só que é um dia, sabe? Um dia que todo mundo passa falando disso, então, se sua charge não for sair no dia seguinte, e 4 dias depois já fica meio, sabe? E tem temas que são assim, muito sérios, muito, muito comentados. Por exemplo, a situação do litoral de São Paulo, que a gente está vendo aqui. É uma coisa muito séria, né? Uma tragédia horrível, que é uma notícia que eu acho que se você fizer achar de segunda, sexta, da segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, sábado, a notícia ainda faz sentido, sabe? Porque é uma situação grave, é uma notícia que está correndo, cada dia a gente tem atualização. Mas, sei lá, uma coisa muito engraçada que virou um meme num bloco de carnaval. Sei lá, às vezes dura um dia. Então, é você entender, assim, qual que é o tempo, né, qual que é o tempo da notícia. E, normalmente, eu tento, escolho, né, o que eu quero contar, fico pensando assim, nossa, qual que vai ser a melhor forma de fazer? Penso em metáforas visuais, né? Penso em outras formas de trazer essa ideia, que a charge também é isso, né? Você trazer uma brincadeira que te remeta àquela notícia sem falar diretamente sobre ela, e com ironia e tal. E tento criar, quando eu tenho uma ideia, normalmente eu sempre converso com a minha mãe é a pessoa que me ajuda muito, assim, porque a gente tem
a mesmo... A gente é afinado, assim, nosso senso crítico de humor e de desenho também. E é sempre bom falar com alguém sobre a sua ideia, porque você fica muito tempo pensando e às vezes aquilo acaba não fazendo sentido quando você põe no papel, assim, tipo assim, você passou por um processo enorme na sua cabeça, aí você faz e fala, nossa, é isso. Aí as pessoas olham e, tipo, não entendi nada, porque elas não acompanharam esse processo. Então é bom testar com alguém, essa pessoa é minha mãe normalmente. E daí é assim que eu faço, daí eu envio para eles e é isso. Interessante, né? É uma arte onde eu vejo assim, por exemplo, pintores eles simplesmente fazem a sua, não sei se é assim na verdade, mas eu Uhum. imagino, pelo menos antigamente, e tal, ele faz aquela arte e para ele faz sentido. Outras pessoas têm que quebrar a cabeça e entender o que Sim, tá. Mona Lisa até hoje muita gente não entende, é sabe? verdade. Né? Você não tá. E acabou, deixa para a história, deixa que a história se encarregue do sentido daquilo. Agora, a charge não. Além dela ser dinâmica e atualizada, né? Ela tem que fazer sentido para os outros. Logo na primeira leitura que você faz, você não tem que ficar relendo e relendo e relendo É, para conseguir entender, né? É muito curioso mesmo é essa. verdade, é o contrário mesmo, né? É parte essencial de uma boa charge que as pessoas entendam o que você quis dizer, né? Que legal. E explica para a gente, então, o que é a diferença, né, de uma ilustração, de um quadrinho e de uma charge? Nossa, é muito difícil essa pergunta. Acho que a charge, ela é sempre uma imagem única, né? É uma imagem única que mistura crítica, ironia e fatos da atualidade, né? Então, você nunca vai fazer uma charge totalmente descolada da realidade, não vai ser uma charge, né? Então, porque sempre tem, né, essa ponte entre o que a charge está dizendo e uma notícia que aconteceu, algo que, né, algo que veio a ocorrer. Então, acho que a charge é sempre não é conhecido por ter sempre ironia na maioria das vezes, mas dá para não ter, assim, é mais difícil, mas dá para não ter, mas geralmente é isso. É uma crítica com ironia sempre relacionada a uma notícia, assim, a um fato que aconteceu. A ilustração, a ilustração é um desenho, né? Ela não precisa necessariamente ter crítica nem ironia. Você pode só. Eu posso desenhar aqui nós dois na chamada do Skype, e isso é uma ilustração, assim. E então não tem esse pré-requisito, né, de ter meio que essa sacada, assim. E o quadrinho é uma arte sequencial, então, sim, existem quadrinhos de uma. Tipo, você pode usar um quadro, tudo bem. Mas normalmente o quadrinho é uma arte sequencial, então é uma história, uma narrativa dividida em todos esses quadros para você contar essa história. Então, acho que é mais ou menos isso. Entendi, entendi. E você falou no começo também sobre uma dificuldade de ser mulher, né, nesse mundo, né? Fala um pouquinho mais para a gente, então, quais são as dificuldades que você já encontrou? Então, já me perguntaram isso como chargista do tipo, as pessoas acham que. Porque eu assino Mars, né? Aí as pessoas acham que você é um homem. Tipo, eu não sei, porque eu nunca. A minha relação com a charge, né, e com o jornal é totalmente digital. Tipo assim, eu nunca expus, eu nunca estive num lugar para alguém chegar e falar, ninguém vai mandar uma. Nunca recebi uma DM do Instagram falando, ei, você é um homem, sabe? Isso nunca aconteceu. Então eu não sei o que as pessoas pensam sobre isso, mas em relação a charge, né? Em relação aos quadrinhos, isso acontece muito, assim, não só comigo, com outras mulheres também, de você estar numa. Porque você tem essas feiras que a gente vai, feira de quadrinho, vendendo nosso trabalho. E isso é super comum. Acho que todas as meninas têm uma história, assim, da pessoa chegar. É sempre um homem, na verdade. Que chega e pergunta se foi você que fez aquilo. E ficam meio assim. É estranho, sabe? Tipo, dá pra ver que a pessoa acha estranho que você fez aquilo, assim. Às vezes, Principalmente quando não é essa coisa dentro do que se espera que talvez se eu desenhasse um monte de gatinho rosa, fofinho, as pessoas relacionariam na hora, sabe? Mas como o meu trabalho não é esse,
Eu acho que é um preconceito também, né? Qualquer um pode desenhar qualquer coisa. Mas, mas então isso acontece, assim, você sabe quando tem uma diferença entre, nossa, foi você que fez, daquela pessoa que adora desenho e só desenha boneco palito, e eu acho incrível, assim, que você faça algo mais elaborado que isso. E a pessoa que fala, nossa, foi você que fez, eu, tipo, tem certeza que você é capaz de fazer isso, sabe? Voltando em Então, isso acontece, assim. entendi. E tem mais algum sonho aonde você ainda quer chegar, ou o que você ainda quer fazer através dos seus desenhos? Ai, nossa, sim, é que calma, eu preciso organizar na minha cabeça quais, assim. Eu queria cara, que meu nome ficasse mais conhecido, que eu conseguisse uma frequência de trabalhos cada vez melhores, trabalhos sérios, trabalhos importantes, e que isso me desse um retorno financeiro bacana, assim. E queria conseguir fazer os meus quadrinhos, contar as minhas histórias e que as pessoas gostassem, não sei. Eu já pensei mais pra frente, não sei, quem sabe um dia tentar ter um estúdio de ilustração, alguma coisa assim, que eu acho muito legal. Mas isso é um plano muito lá na frente, assim, eu não sei. Eu só já pensei de, tipo, de forma passageira, assim, bem rápido sobre isso. Acho que seria legal. Mas eu acho que é isso, é continuar trabalhando, ter meu trabalho reconhecido, conseguir fazer um bom trabalho com clientes legais e fazendo com que essa vida de ilustradora freelancer seja cada vez mais estável, assim. Acho que é isso. Legal, legal, show de bola. Conversamos aqui então com a querida Marília Mars. Ela, mais uma vez, né, dizendo, ela é ilustradora, ela é quadrinista, ela é chargista também. Você pode encontrar, né, o seu trabalho no caderno 2 da Folha de São Paulo aos sábados, né? É isso mesmo? Isso, na página A2. E aonde mais as pessoas conseguem te encontrar? Quais são as redes sociais? Então, eu sou Marília Mars em todas as redes sociais. Então é bem fácil, assim, Twitter, TikTok, Instagram, Twitch, LinkedIn, qualquer um. Tem Eu tô site lá. também, né? Tem site Tem também. o site. Meu site é www.marilhamars.com, que tem meu portfólio lá e um pouquinho sobre minha biografia. Legal, show de bola. Marília, continua com toda essa simpatia sua, com todo esse talento que você tem, lógico, né? Com muito esforço, porque só o talento sem esforço é É, não. difícil, né? E que você vai longe, né? Você vai longe, porque realmente é um trabalho muito, muito bonito de conseguir colocar no papel ou na tela, como prefira, as ideias, aquelas turbilhão de coisas que passa na sua cabeça e principalmente fazer com que as pessoas consigam entender e sentir aquilo que elas estão vendo e estão lendo. Muito obrigado mais uma vez por ter participado do nosso bate-papo, agradeço imensamente. Sigam a Marília Mais, com Z no final, né, nas redes sociais, para você poder ver o seu trabalho. E segue a gente também, né? Não é só ela, não. Segue a gente também, Cultura Mundi, toda história importa. Valeu, pessoal. Valeu, Marília. Obrigada, Ronaldo. Valeu, pessoal. Obrigada mesmo.